E aí, família, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje é mais uma daquelas histórias de quem teve aí uma infância raiz, né? Quem sabe o que eu vou falar aqui agora, né? Antes de mais nada, quero pedir aí o teu apoio, a tua inscrição, o teu like nesse vídeo, né? Isso fortalece muito o canal e nos incentiva a ficar trazendo aqui novos conteúdos sempre para você, beleza? Vamos lá. Só quem é aí, né, mais ou menos da minha época, né? Não que eu seja tão velho assim, mas quem tem aí em torno de 20, 30 anos nessa base aí, que vai saber mais ou menos o que, é que eu vou falar aqui a respeito das suas velhas formas de educar, que hoje tudo tem um certo mimimi. Eu sou do tempo de que a gente cantava o hino nacional, né, a saída da escola. Sou da época da palmatória e é exatamente isso que eu vou hoje trazer nesse vídeo aqui. A palmatória já é tão velho que nem existe mais, na verdade, né? Como que funcionava? Primeiro eu vou voltar aqui e explicar como é que foi, né, os meus primeiros anos de educação. A minha mãe, a minha avó no caso, teve quase 30 anos de professora, né? Hoje ela não mais leciona mais. E os meus primeiros anos de escola, né, de ensino em sala de aula, foi com ela, né? E aí essa história da palmatória que eu resolvi contar aqui foi justamente quando um dia eu apanhei dela por causa da palmatória, né? Mas eu vou explicar até a gente chegar lá e o porquê que eu apanhei, para você que não sabe, né, para essa geração de hoje, que muitos dizem aí que é a geração Nutella, né? É o que diz, né? Eu que tô falando, não é o pessoal que fala, né? Que não sabe o que é uma palmatória. Eu vou desenhar aqui para você, né? Só um exemplo. Vamos supor que isso aqui seja uma tábua. Aí você faz isso aqui, ó. É basicamente isso aqui, só que bem mais, né, arredondado, né? E o cabo reto. Isso aí você recorta e vamos supor que a tábua for dessa espessura, dessa tampa dessa caixa, né? Então é a espessura que vai ficar a palmatória. Dá para ter uma noção, né, do estrago que isso aqui faz na mão de uma pessoa, né? E era justamente isso que dava medo nas crianças. A tabuada era dada toda sexta, né? Toda sexta-feira era a sexta da tabuada. Quando era na segunda-feira, ela chegava e dizia, ó, a casa que chamava tabuadinha lá, né, chamava tabuada de casa. Casa de mais, casa de menos, subtração, por aí vai. A casa da semana vai ser, por exemplo, a de menos, né? A gente tinha que estudar toda aquela casa de menos para que na sexta-feira a gente tivesse aí afiado, que era para não levar bolo, né? Que é o tal do bolo. A palmatória dava bolo na mão da gente, que a gente ficava às vezes com a mão doendo. Dava tanto medo na criança, no aluno, que a gente não aprendia a tabuada, né? A gente decorava a casa todinha, né? Todo mundo sabe que na sala de aula sempre tem alguém que se sai melhor em algum assunto ou em uma determinada matéria do que outros, né? E a gente tinha também aqui os alunos que eram melhor de matemática e outros que não iam tão bem. Quando chegava o dia, aqueles alunos que eram menos desenvolvidos na área da matemática simplesmente faltava, né? Eles faltavam para não vir com medo da palmatória, né? Quando chegava a sexta, né, aí no final da aula ela tirava assim em torno de meia hora para acabar a aula e colocava a gente numa fila e nessa fila ficava de dois em dois, né? Um perguntava para o outro. Era tipo assim, né? Aqui é a professora, aqui o aluno, né? E eu vou usar aqui também como aluno, certo? A professora ficava com a palmatória na mão. Esse aluno perguntava para esse, por exemplo, 5 menos 3. Se esse aqui acertasse, ela dava a palmatória para o aluno e o aluno ia, ó, taca. E assim funcionava. E ia todo mundo, ninguém ficava fora, todo mundo passava por essa, né? E no final, geralmente, às vezes, quando o aluno era bom, pegava outro. Tinha aluno que tinha dó, né, da gente, da mão, tinha outros que não tinha. E quando foi num dia desses, estava todo mundo na sala e eu não sabia, né? Eu me lembro que tinha uns tocos de palmeira, que era a casa recém-feita, uns tocos de palmeira, o quintal bem grande e tal. E aí eu peguei, né,
Nessa hora o aluno foi me dar um bolo, que a gente chama de bolo, né? Foi me dar o bolo na mão com a palmatória. E aí eu peguei, saí correndo com a palmatória e bati ela num toco de palmeira. Eu bati ela com tanta força que ela se partiu, né? Ela se partiu e nessa hora, o bicho pegou nessa hora, ela pediu licença para os alunos, né? Me pegou no terreiro e aí foi pior do que bolo, aí foi taca. Foi uma das maiores pisas que eu peguei da minha mãe, né? Que eu me lembro, foi uma das maiores tacas que eu peguei, foi por causa disso. Porque eu quebrei a palmatória e automaticamente eu meio que tirei ali a moral dela da sala, acho que foi isso que ela entendeu, e aí eu apanhei por isso, muito. Nesse dia foi taca muito por isso aí que eu fiz. E é isso, gente, essa foi a nossa história de hoje, né? Não é exatamente uma história, porque de fato aconteceu comigo, né? Mas é isso, era o aprendizado daquela época e acredito que hoje, na minha humilde opinião, hoje faça até falta, né? Porque hoje você não pode fazer praticamente nada com uma criança. Não estou defendendo aqui que o professor tenha que espancar ou fazer qualquer tipo de coisa, não. Mas acredito que algumas coisas que tinha naquela época, hoje está fazendo falta e não pode mais, né? E está deixando a desejar a educação, né? Você está vendo aluno fazendo o que quer com o professor, falando o que quer em sala de aula. E naquela época não era bem assim não. Você falasse alguma coisa com o professor na sala de aula, você tomava um corretivo. E você vê a educação, a diferença como era, né? Eu vejo como melhor antigamente, não a de hoje. É isso. E se você chegou até aqui nesse vídeo, valeu mesmo. Muito obrigado. Deixa aquele joinha pra gente aí, ajuda a gente se inscrevendo. Comente aí se você viveu algo parecido, né, na sua época de escola. E é isso. Fique com Deus. Um forte abraço, cheiro na bunda. E até segunda. Tchau, gente.